E aí galera, 2019, volta às aulas, ano novo, vestibular novo, você vai passar esse ano. E aí, hoje eu tô aqui para perguntar a vocês, pessoal, você sabe o que é literatura? Conhece os conceitos literários? Sabe o que é prosa, poesia? Entende tudo isso? Não? Então você tá no lugar certo. Chega mais! Muito bem, pessoal. Primeira aulinha do ano será uma aula... Não, professor, já tem alguns vídeos aí esse ano. Não, na verdade aqueles vídeos foram feitos para preencher o período de férias. Primeira aulinha do ano tem que ser da base do conteúdo. E nós iremos falar justamente hoje dos conceitos literários. É uma aulinha simples, uma aulinha fácil, básica, mas que cai muito em vestibulares. Principalmente o Enem, porque o Enem, como ele tem uma prova interpretativa, certo? Contextualizada, você precisa saber algumas palavras que têm relação direta com a literatura. E aí essa aula de hoje é fundamental. Primeiro conceito, o que é literatura? Na verdade, pessoal, essa disciplina que nós estudamos nas salas de aulas não é literatura, tá certo? Literatura em si é uma forma de arte. A disciplina deveria ter um nome, e o nome deveria ser Estudo da História da Literatura Brasileira, que seria a análise dos movimentos artísticos que se deram no Brasil. No entanto, nós chamamos simplesmente de literatura porque nos acostumamos com isso. Mas a palavra literatura, certo? O conceito de literatura é completamente diferente, certo? Quando nós estudamos literatura, nós estudamos toda a evolução da produção artística, cultural, literária brasileira ao longo dos tempos. Analisamos os autores e as obras. A palavra em si, literatura, ela tem um conceito aristotélico, certo? Aristóteles definiu literatura como sendo a arte da palavra, lá na Antiguidade Clássica. Então, sendo na Antiguidade Clássica, é um conceito clássico, tá certo? A palavra nem sempre foi usada apenas para fazer arte, né? Todo mundo sabe que a palavra nasceu para a comunicação. Como o ser humano tem essa necessidade de extrapolar os seus limites, ele fez com que essa palavra também pudesse servir para arte, para expressão artística do indivíduo. E aí então a arte da palavra é literatura. A gente pode fazer arte com inúmeras coisas, né? Se eu faço arte com som, eu faço música. Se eu faço arte com formas, eu faço escultura. Se eu faço arte com palavras, eu faço literatura. Muita gente pergunta, professor, mas essa literatura tem alguma função para a sociedade? Tem sim, pessoal. A literatura ela tem função histórica. Sabe por quê? Porque tudo que o homem produz, ele carrega do que ele é. Então, o contexto histórico, as perspectivas ideológicas estão sempre envolvidas no texto do artista. Vou dar um exemplo para você. Se você volta à Antiguidade Clássica, lá na Grécia Antiga, você vai saber que tem um autor chamado Homero, que justamente dá o nome do período homérico. Por quê? Porque quando você vai pesquisar sobre o período que Homero viveu, não tem quase nada de história guardada por esse período. Então os historiadores pegaram a obra Ilíada, que fala sobre a Guerra de Troia, para poder entender como viviam os antigos gregos. Veja só, a literatura contribuiu com a história. Ou seja, o autor carrega o seu texto de parte do que ele é e do que ele viveu. E assim ele traz informações históricas. Essa é uma função, a função histórica. Outra função é a função social. Muitos autores utilizaram suas obras para reivindicar mudanças na sociedade. Isso é muito visível em Castro Alves, em Gregório de Matos. Foi muito visível nos autores realistas e naturalistas, no período da ditadura militar. Ou seja, a obra de arte, ela não serve apenas para expressão artística, ela também serve para transformar a sociedade. É uma outra função, a função social. Outra função que muitas pessoas até esquecem é a função de diversão, de entretenimento, alimento da alma. O ser humano necessita, pessoal, de determinadas situações de diversão, de passatempo, e a literatura ela funciona muito bem como entretenimento. Claro que hoje em dia ela concorre com inúmeras outras formas de entretenimento, mas no século XIX, por exemplo, quando não existia internet, quando não existia rádio, quando não existia TV, quando não existia cinema, a literatura reinou, ela era unânime, era ela quem mandava. Então a literatura foi a principal forma de entretenimento até o século XIX, beleza? Então professor, eu já sei aí o que é literatura, eu já sei quais são suas funções para a sociedade. O que eu preciso saber mais? O próprio Aristóteles, pessoal, ele percebeu que nem todo texto era literário, certo? Na verdade, para o estudo da história da literatura brasileira, só interessam os textos que são artísticos. E aí ele teve a preocupação em distinguir, em diferenciar
os textos que são feitos com objetivo artístico, são conhecidos como textos literários, daqueles textos que são feitos sem objetivo artísticos, que são os não literários, certo? Então, esses textos não literários, eles são meramente formativos, feitos para a comunicação, como, por exemplo, o texto do jornal, o texto da revista, o texto do seu livro didático. Esses textos não servem como forma artística, são textos meramente informativos. E por serem informativos, eles carregam a linguagem denotativa e preferem o formato da prosa. O estilo que nós chamamos de estilo literário, que é o texto literário, ele não é um texto comum, ele é um texto especial, porque o autor tem uma certa preocupação estética. E justamente por ter preocupação estética, ele carrega esse texto de figura de linguagem. A linguagem que predomina aí é a linguagem conotativa, que é aquela linguagem mais surpreendente, que é a linguagem figurada, que é quando o autor usa a palavra não para definir a palavra a partir do que ela é, como ela nasceu no seu sentido literal, e sim a partir de um sentido figurado. Professor, mas fica mais difícil de entender. Fica, mas fica mais original. E aí por isso o texto fica mais bonito. Bonito tem relação direta com a perspectiva estética. Então, texto literário é estético. Para ser estético, usa linguagem conotativa. E aí, professor, ele prefere vir em formato de poesia ou formato de prosa? O texto não literário, ele vem em prosa. A prosa é mais informativa. No entanto, o texto poético, como o artista carrega a sua subjetividade e ele tem a liberdade de escrever da forma que ele quer, pode ser em forma de poesia e pode ser em forma de prosa. Claro que em forma de prosa nós temos o texto literário e o não literário. Então você vai ter que analisar o texto para poder definir se é literário ou não literário. Já em formato de poema fica muito mais simples, porque como o poema carrega uma série de princípios estéticos, como a rima, como a métrica, como a sonoridade das palavras, o ritmo, ele termina sendo um texto exclusivamente literário. Então, viu? Um texto em forma de poema, como esse que eu vou colocar aqui para vocês, do Vinícius de Moraes, esse soneto que está aqui, ó, você já verifica que esse texto é um texto em forma de poema, portanto, ele é obrigatoriamente um texto artístico, um texto literário. Como é que eu identifico, professor, que o texto é em forma de poema? É simples, olha aí de novo na tela, ó. Veja que o texto não vai até a margem da página, ele vem centralizado, ele é dividido em estrofes. A divisão de estrofes é exclusiva do campo do poema. Cada linhazinha dessa que você está vendo aí, chamamos de verso. Então, um poema, ele é composto de versos, dividido em estrofes, e o autor, se quiser, ainda pode colocar rima, pode colocar métrica. Isso aí, na verdade, é uma coisa que o autor escolhe se quer colocar ou não. Já o texto em forma de prosa, que é o mais comum ao nosso dia a dia, que você conhece muito bem porque você escreve seus e-mails em prosa, você faz comentários nas suas redes sociais em prosa, é um texto mais informativo, é o texto do jornal, da revista, do seu livro didático. Olha aí esse texto que eu coloquei para vocês. Esse texto que eu coloquei aí para vocês é um trechinho do capítulo inicial do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Essa é uma obra literária, mas é em prosa. Por que eu coloquei Dom Casmurro, de Machado de Assis? Porque era interessante mostrar a vocês que nem todo texto em prosa é um texto informativo, é um texto não literário. Esse texto é em prosa, como vocês podem ver, mas é uma criação artística do Machado de Assis. Ah, professor, então quer dizer que textos literários são textos com preocupação artística, ou seja, com preocupação estética, que se utilizam de linguagem conotativa para embelezar a obra, para deixá-la mais original, mais artística. Predomina a subjetividade do artista e pode vir em forma de poema e de prosa. Exatamente. Essa foi a nossa revisão, certo? Dos conceitos literários. Conceitos simples, mas que são fundamentais para o seu vestibular. Hoje nós falamos de literatura, suas funções, a diferença de um texto literário para um texto não literário e a diferença da prosa e poesia. Espero que vocês tenham gostado. Detonem no vestibular. Até mais. Tchau!